Olá amigos, sou o Gabriel Arian do canal Objetos Antigos e esse é mais um Curiosidades Antigas. Todos nós em algum momento da vida já contamos mentira. Excluindo as mentiras ditas pelos nossos políticos, grande parte das vezes são mentiras inofensivas que não trazem grandes consequências para nós. Mas existem mentiras que trazem consequências catastróficas que podem ser capazes até de vencer uma guerra. E eu vou contar para vocês as 5 maiores mentiras da história. Mas antes de começar o vídeo, vocês já sabem, né? Já vai deixando seu like, clicando no botão de gostei embaixo do vídeo e clique no botão vermelho de inscrever-se. Esses simples 2 cliques nos dão ainda mais força para continuar produzindo conteúdos. Muitos de vocês já ouviram falar no caso Watergate, mas vocês conhecem o caso? Em junho de 1972, 5 pessoas foram detidas ao tentar fotografar documentos e instalar aparelhos de escutas em telefone do escritório do Partido Democrata, que na época era o partido de oposição ao presidente, no Hotel Watergate nos Estados Unidos. Depois de alguns meses de investigação jornalística, ficou claro que os homens haviam sido enviados por autoridades próximas ao presidente Richard Nixon. Restava saber se Nixon sabia do ocorrido ou mesmo se havia ordenado a espionagem. É claro que Nixon negou qualquer envolvimento, mas a verdade veio à tona mais tarde. Gravações de conversas privadas na Casa Branca surgiram, demonstrando que o presidente sabia mais do que dizia saber sobre o caso. E em agosto de 1974, quando já havia muitas provas que ligavam a espionagem a Nixon e ao Partido Republicano, Nixon renunciou à presidência, sendo substituído por Gerald Ford, seu vice. Ford assinou uma anistia que retirava as responsabilidades legais das infrações de Nixon, mas o caso deixou marcas tão profundas que ajudou a eleição de Jimmy Carter, do Partido Democrata, alguns anos depois. E tem gente achando que essas bandidagens políticas só ocorrem aqui no Brasil, hein? Quando o nazismo surgiu na Alemanha na década de 30, o antissemitismo não era novidade. O povo judeu já sofria preconceito e era perseguido, mas o nazismo levou isso a um novo nível, perpetuando mentiras centenárias. Foi provavelmente a mentira com os piores efeitos da história. Para isso, Hitler contou com o apoio de Joseph Goebbels, ministro da propaganda, lançando uma campanha maciça para convencer o povo alemão de que os judeus eram os verdadeiros inimigos e responsáveis por todas as mazelas da sociedade. Hitler chegou a culpar os judeus inclusive pela derrota na Primeira Guerra. A propaganda antissemita foi forte e assumiu uma variedade de formas, desde pôsteres de jornais até filmes e transmissões de rádio. Por fim, infelizmente, acabou sendo a maior prova de que uma mentira contada muitas vezes pode se tornar uma verdade. O esquema Ponzi ganhou esse nome graças a Charles Ponzi, que o usou para ganhar dinheiro fácil no começo do século XX. Funciona de uma maneira bem simples. Você promete bons retornos a investidores que lhe dão dinheiro, mas em vez de usar esse dinheiro para investir, você paga os primeiros investidores e fica com parte do dinheiro. Geralmente, um esquema Ponzi dura pouco, pois é preciso sempre encontrar novos investidores para pagar os antigos. Mas Bernie Madoff levou isso a um novo nível. Em 2008, ele confessou que conseguiu cerca de 65 bilhões de dólares de investidores que confiaram nele. Ele também sustentou o esquema por mais tempo que qualquer outro, quase uma década. Isso é especialmente surpreendente, porque Madoff era um homem importante da Nasdaq, respeitado no mundo financeiro. Madoff criou o maior esquema Ponzi da história. Han van Meegeren foi um dos maiores célebres falsários da história. Ele era negociante de arte e também pintor. Como artista, no entanto, Van Meegeren era considerado medíocre e, cansado de ser depreciado, ele decidiu pintar algumas obras de Vermeer por conta própria. Vermeer estava em alta no mercado europeu na época e tinha um pequeno número de telas existentes e uma biografia cheia de lacunas. Seus quadros conseguiram enganar a todos e ele chegou a vendê-los por preços exorbitantes, como se fossem originais de Vermeer. Ele foi tão bem sucedido que sua tela, Os Discípulos em Emaús, foi considerado uma das principais obras de Vermeer. Tudo ia bem, até que Meegeren vendeu uma obra para Hermann Göring, o segundo homem do Reich, no final da Segunda Guerra. Acusado pelo governo holandês de colaborar e vender um patrimônio nacional nazista, Meegeren teve de confessar que os quadros eram falsos, antes de ser acusado de falsário do que de traidor. Quando Helena, esposa de Menelau, rei de Esparta, foi raptada, os gregos decidiram travar uma guerra contra Troia. Os combates duraram cerca de 10 anos e parecia que Troia, protegida por suas altas muralhas, sairia vencedora. Mas os gregos tiveram uma ideia ardilosa. Construíram um enorme cavalo de madeira que escondia soldados em seu interior oco. Então comunicaram ao inimigo que o cavalo era uma oferta de paz. Assim, os troianos aceitaram o presente e o levaram de volta para o interior das muralhas. Naquela noite, enquanto Troia dormia, os gregos saíram do cavalo e abriram os portões da cidade para seu exército, o que foi decisivo para derrotar os troianos. Se tudo isso for verdade, essa pode ter sido uma das maiores mentiras da história e um dos melhores truques de guerra até hoje inventado. Até hoje, não se sabe se o episódio realmente aconteceu ou se é apenas uma lenda.
E é isso, amigos. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não esqueça do like, clicando no botão de gostei embaixo do vídeo, e clique aqui, ó, para se inscrever no nosso canal. E clique aqui para assistir o vídeo onde conta sobre algumas leis malucas da Roma Antiga. E até a próxima!